Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Hoje é quinta-feira e nós estamos dando seguimento à nossa série Ouse Ser Firme. Ainda na data de ontem, quarta-feira, você teve a oportunidade, se você não esteve na Igreja Batista Manancial nesse último domingo, a assistir à reapresentação do capítulo 8 do livro de Daniel. Sendo que, no domingo passado, você recebeu aqui no canal o capítulo de número 7 do livro de Daniel, que abriu, tanto o capítulo 7 como o 8 abriram essa segunda fase da série Ouse Ser Firme. Até porque o capítulo 7 e o capítulo 8 eles falam da mesma coisa. Visões que Daniel teve que apontaram, que falaram sobre a vinda do anticristo. E aí, meus irmãos, talvez vocês ainda não tenham parado para pensar nisso, mas Daniel, ele soube da vinda do anticristo antes da vinda do próprio Cristo. Essa é a questão. Deus está no controle da história, ele sabe de tudo, ele sabe como a história começou, porque ele a começou, ele sabe o desenrolar dessa história e o fim dela, o fim de todas as coisas. Pois bem, hoje é quinta-feira, estamos dando seguimento à nossa série, estamos correndo com ela para não entrarmos muito no mês de dezembro, já entramos em dezembro, mas para não avançarmos muito adentro com a nossa série aqui em dezembro. Agora nós teremos o capítulo de número 9, e aí no domingo nós teremos o 10 e o 11, e provavelmente na quinta-feira nós fazemos o encerramento dessa série, então, com o capítulo 12, tá joia? Mas hoje, meus irmãos, se você não assistiu nada ainda, o 7 ou o 8, vai aí no canal, puxa, você vai ver escrito lá Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, assiste, não perca, para você não ficar por fora. Porque o livro de Daniel é realmente um livro assim fantástico e que contribui muito para o desenvolvimento da nossa vida espiritual. O livro de Daniel fala de coisas sérias, de coisas importantes. Precisamos guardar a nossa vida espiritual. O livro de Daniel é um livro para crente de verdade, para crente que se preocupa onde passará a sua eternidade, se no céu ou no inferno. Mas chegamos aí ao capítulo de número 9 e hoje eu quero ler os versículos 1 a 3, apesar de que vamos discorrer aí dentro do capítulo e você pode ler na sua casa com mais tranquilidade, mas diz assim a palavra do Senhor. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então é isso mesmo. A passagem de hoje fala sobre as famosas 70 semanas de Daniel. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. Mas pastor, aqui está falando 70 anos, lá fala na realidade 70 setes, no texto original, tanto Jeremias como Daniel falam 70 setes, ou seja, são 70 semanas, Na realidade não são semanas, são eras, e aí é por isso que aqui está traduzido por anos, porque é uma figura, é mais um tipo teológico para nos falar sobre o fim dos tempos. São 70 eras, 7 é um número sagrado dentro da escritura sagrada, e 7 é o número de semana. Você não vê essa palavra semanas nos textos originais, por isso nós vemos aqui no texto anos, mas lá você vê 70 setes, e como a semana tem 7 dias, muitos traduziram aí por 70 semanas, tá joia? Mas vamos ao texto? O que acontece aqui nesse texto, meus irmãos? A época é a do rei Dário. A Babilônia já havia caído, Nabucodonosor já estava morto,
Nabonidos já estava morto, Belsazar já estava morto, e agora Medopérsia está dominando, e é o rei Dário, amigo de Daniel, aquele que foi forçado a jogá-lo na cova dos leões, quem é o rei dessa época. E diz o texto que nessa época Daniel estava lendo a palavra, ele estava lendo a Bíblia, ele estava lendo os textos de Jeremias, e depois a gente vai falar melhor um pouquinho sobre isso. E aí, meus irmãos, 3 coisas acontecem aqui. 3 coisas acontecem nessa passagem. Uma grande descoberta, uma grande oração e uma grande revelação. Uma grande descoberta, uma grande oração e uma grande revelação acontecem quando Daniel está lendo o livro de Jeremias. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quando Daniel está estudando a palavra de Deus, ele faz uma grande descoberta. E essa grande descoberta ela está registrada ali nos versículos iniciais, no capítulo de número 1, e que estava aqui falando, né, sobre coisas que aconteceram em 605 a.C., né? Naquela época, Nabucodonosor ele havia capturado Jerusalém, os judeus, levado, né, de Jerusalém para a Babilônia. E nessa leva de judeus levados para a Babilônia, ainda nem judeus, né, porque no Velho Testamento, israelitas levados para a Babilônia, Daniel é um deles, Sadraque, Mesaque e Abednego estão entre esses homens também levados para a Babilônia. E Daniel está lendo aqui a respeito dessas coisas. E é interessante, meus irmãos, que a maior parte dos israelitas foram expatriados, ou seja, foram removidos de Jerusalém para a Babilônia. E passaram-se, presta atenção que isso aqui é muito importante para você entender a mensagem de hoje. Desde que Daniel ele foi levado para a Babilônia, desde que os israelitas, a maior parte da nação israelita, foi levado para a Babilônia como escravos, 78 anos haviam se passado desde que tudo isso aconteceu. Daniel estava na Babilônia, então, meus irmãos, há quase 70 anos. Quase 70 anos. Faltava pouca coisa para se completar 70 anos que Daniel estava ali na Babilônia como escravo. Agora, nesse capítulo, Daniel ele já é um homem velho. Daniel ele já é um homem que viveu muito tempo. Ele chega ali na Babilônia, ele tem 14 anos de idade, presta atenção nisso. Ele é levado para o cativeiro com 14 anos de idade. E agora ele está com 82 anos de idade. Muito tempo se passou e Daniel estava ali na Babilônia há quase 70 anos. E isso é muito importante para você entender o que eu quero falar com você aqui nessa noite. Agora o idoso Daniel, não mais com 14 anos, não mais jovem, como na corte de Nabucodonosor, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, comendo legumes para não se contaminar com os manjares. Agora já muito idoso, porém com a mesma firmeza espiritual no coração, Daniel ele continua temente ao Senhor. A prova disso, meus irmãos, é que ele está aqui lendo a palavra de Deus. Muitos anos passaram e Daniel ele não perdeu a sua fidelidade. Ele não perdeu a sua fidelidade e sua firmeza diante dos problemas que ele viveu. Então presta atenção nisso. São 2 coisas importantes que eu quero destacar nessa noite. A série se chama Ouse Ser Firme. Muitas pessoas enfraquecem, perdem a sua firmeza por causa das adversidades, né? Começam a esfriar na fé e abandonam o Senhor. É o vício, é a bebedeira, são as tentações, a sedução do mundo, as dificuldades, as crises, tantas coisas que as pessoas vivem e elas acabam abandonando a Deus, virando as costas para o Senhor. E uma outra coisa é que às vezes não são coisas ruins que acontecem conosco, mas coisas boas. Daniel e seus amigos foram promovidos na Babilônia inúmeras vezes por vários reis. Eles estavam sempre entre a elite ali na Babilônia. Mas essas coisas boas que aconteceram com Daniel e com seus amigos não fizeram eles abandonar o Senhor. Porque muita gente, quando prospera,
quando se dá bem na vida, quando coisas boas acontecem, abandonam o Senhor. E olha que eu estou falando de coisas simples, coisas que podem acontecer com você e comigo. Eu já vi pessoas passarem, eram crentes fiéis, firmes, que serviam ao Senhor, que dirigiam igrejas, que dirigiam ministérios, e aí passaram em concursos, por exemplo, concursos bons, que pagam bem, que trazem status, e abandonaram o Senhor. Eu já vi pessoas que não tinham nada, que viviam praticamente em barracos, e aí conseguiram casa, não tinham nem luz, e aí conseguiram energia até com a ajuda da igreja, conseguiram energia, conseguiram uma situação de vida melhor, e aí abandonaram ao Senhor. Eu já vi pessoas que não tinham carro, e aí não iam para a igreja, iam com chuva, iam com frio, iam de toda forma, e aí depois que conseguiram carro, deixaram de servir ao Senhor. Pegavam o carro e iam para outros lugares, para a praia, para a cachoeira, mas não para a casa do Senhor. Então isso é muito comum. Algumas pessoas, quando prosperam, abandonam o Senhor. Daniel, ele não faz isso. Ele passa por diversas adversidades, ele é escravo, está no cativeiro, sofre afrontas, perseguições, e nada disso é suficiente para enfraquecer a sua fé. Ele também passa por coisas extraordinárias, coisas boas, coisas maravilhosas, e nada disso é suficiente para enfraquecer a sua fé, para distanciá-lo do Senhor, para seduzi-lo e levá-lo para longe de Deus. Daniel está aqui, idoso, velho, e está lendo a Bíblia, está lendo a palavra. O texto que ele está lendo é o texto de Jeremias. Com 14 anos, lá em Jerusalém, Jeremias ele está pregando a palavra, e muito provavelmente, a Bíblia não fala isso, é uma especulação teológica, não apenas minha, mas Stuart Olyott, ele também pensa da mesma maneira que eu. Provavelmente Daniel deve ter ouvido pessoalmente Jeremias ministrar em algum momento, tanto que a fé de Daniel era muito forte. Daniel não era firme à toa, né? Ele já tinha uma alimentação saudável, espiritual, enquanto ele vivia lá em Jerusalém aos 14 anos de idade, não é? Idade não é desculpa para alguém ser forte ou frio na presença do Senhor. Eu já vi gente dizendo assim também: quando eu estiver mais velho eu vou largar as coisas erradas e vou servir ao Senhor. Não vai. Porque como Daniel aos 14 anos de idade, nós vemos que a sua firmeza espiritual era muito grande. Então, firmeza espiritual tem a ver com caráter espiritual. Não tem nada que ver com idade. Tem nada a ver. Ou você ama a Deus ou não ama. Não é? Não tem como planejar no futuro servir ao Senhor. Até porque Deus não é bobo. Daniel, ele é alimentado lá em Jerusalém espiritualmente. Provavelmente por Jeremias. Ele já conhecia a pregação de Jeremias, os seus textos. Os textos de Jeremias são canônicos, são sagrados. E a prova disso é que na teologia, o que considera um texto canônico ou sagrado é, entre alguns requisitos, o requisito da preservação, e nós vemos que as pregações de Jeremias são preservadas, de modo que os textos estão lá na Babilônia, intactos, depois de 80 anos quase, né? Depois de 70 anos quase, desculpa, os textos não foram destruídos, então Deus preservou os textos canônicos de Jeremias, e agora Daniel está lendo, ele está lendo a Bíblia. Ele está lendo os textos de Jeremias. E aí o que acontece, meus irmãos, quando Daniel está lendo a palavra? Primeiro, uma grande descoberta. Daniel ele se depara com um texto que fala ao seu coração. Daniel está há quase 70 anos na Babilônia como escravo, cativo. Mas Daniel talvez ele não tenha pensado assim ainda durante toda a história. Por que eu estou aqui? Por que o povo de Deus está aqui? Cadê Deus? Nós estamos há 70 anos orando ao Senhor. Cadê Deus? Deus não está cuidando do povo? Daniel ele não pensou em nada disso, ele somente estava ali na Babilônia. Ele não pensa muito na questão espiritual do cativeiro, pelo menos não diretamente ou constantemente. Mas quando Daniel ele pega a Bíblia e começa a ler a palavra, ele chega nos textos de Jeremias, ele se depara no capítulo 28, os versículos 8 a 15, no capítulo 29, os versículos 10 a 14, com algumas passagens importantes. E aí Daniel ele lê o seguinte: portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, presta atenção, visto que não escutaste as minhas palavras. Meus irmãos, o texto aqui de Jeremias foi escrito
antes de acontecer o cativeiro babilônico. Presta atenção. Antes de Nabucodonosor conquistar Jerusalém, levar Daniel e seus amigos para a Babilônia e muitos outros homens, né? Quase toda Jerusalém foi levada para a Babilônia. Jeremias deu essa profecia e a registrou na Bíblia. Visto que não escutaste as minhas palavras, eis que mandarei buscar das tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e o trarei, olha Deus chamando Nabucodonosor de servo antes da sua conversão, porque o tempo para Deus é insignificante. Deus ele vive fora do tempo. E os trarei contra essa terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Irmão, Daniel está lendo aqui a palavra e ele se depara com uma descoberta impressionante. Cai a ficha de Daniel. Ele descobre o motivo do cativeiro, ele descobre o motivo de estarem há quase 70 anos ali na Babilônia como escravos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram honrados por Deus por causa da sua fidelidade, estavam em posições elevadas, mas tinha escravo ali no meio do povo, tinha gente sofrendo. E mesmo Daniel e seus amigos em posições elevadas, eles trocariam tudo aquilo ali para estar em Jerusalém, na sua própria pátria, eles ainda eram escravos. E agora cai a ficha para Daniel e ele consegue perceber, através do livro de Jeremias, a revelação de Deus traz iluminação ao profeta e ele consegue perceber o motivo do cativeiro. O motivo do cativeiro era o pecado contra Deus. Jeremias havia profetizado antes de acontecer que por causa do pecado do povo, Deus entregaria a nação de Jerusalém nas mãos do inimigo de Nabucodonosor. E quando Jeremias ele dá essa revelação, Jerusalém é muito forte, forte militarmente, forte como nação. Era meio que inimaginável isso que acontece com Jerusalém se tornando escrava na Babilônia. Mas Daniel ele continua lendo. Capítulo 25, versículo 10 de Jeremias. Aqui nesse texto a gente tem que hoje no capítulo 9 de Daniel recorrer a outro livro que é o livro de Jeremias. Você já deve ter percebido. Jeremias ele continua lendo a palavra e ele lê: farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, a voz do noivo e a da noiva, e ao som das mós e a luz do candeeiro. Isso também, meus irmãos, teria levado Daniel a meditar. Versículo 11 do capítulo 25. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia. Presta atenção! O mais importante dessa noite, por 70 anos. Jeremias está profetizando que Jerusalém, uma nação forte, seria conquistada pela Babilônia. E isso aconteceu, Daniel viveu isso aos 14 anos. Ele estava em Jerusalém quando Nabucodonosor, a Babilônia, invade Jerusalém, leva todo mundo escravo. Você está entendendo? E agora Daniel está lendo a palavra e ele percebe uma coisa. Deus ele já havia dito que isso ia acontecer, porque o céu está no controle da história. Mas quando Deus disse que iria fazer isso com o povo por causa da sua idolatria, por causa dos seus pecados, Deus ele colocou um limite temporal para o castigo. Daniel não sabia disso aqui não. Ele encontra aqui no texto dizendo que essas nações serviriam ao rei da Babilônia por 70 anos. Daniel estava na Babilônia há quase 70 anos. Ele está com 80 e poucos anos de idade. Ele foi levado com 14 anos para a Babilônia. Ele estava na Babilônia há quase 70 anos. O cativeiro havia começado há quase 70 anos. De fato, meus irmãos, o versículo 11 aqui se cumpriu. Jerusalém virou um deserto, estava em ruínas. Era inimaginável o que Deus estava para fazer diante do que Daniel vai ler aqui logo após, no capítulo 29, nos versículos 10 a 14. Deus diz ali, através de Jeremias: apenas 70 anos vocês viverão no cativeiro. Então, acende a luz na cabeça de Daniel. 70 anos estava acabando.
Ele começa a fazer as contas. Há quanto tempo eu estou na Babilônia? Há quanto tempo o povo está na Babilônia? Eu cheguei com 14 anos, eu já tenho aqui uns 82, e ele começa a somar, ele começa a contar, e ele vê que falta muito pouco para se completar o fim dessa sentença, desse castigo de Deus. Capítulo 29, 10 a 14. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha palavra. Deus estava prometendo, após 70 anos, cumprir um propósito, uma promessa, tornando trazer-vos para esse lugar. Eu é que sei, meus irmãos, um dos textos mais magníficos da Escritura Sagrada. Guarde esse texto no seu coração, como Davi. Olha a promessa de Deus para o povo. Eu é que sei. Você não sabe de nada. Eu não sei de nada, a religião não sabe de nada, talvez, meus irmãos, nem a teologia sabe de nada. Mas Deus, ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Mesmo diante das tribulações que nós vivemos, Deus, ele não quer o nosso mal. O mal é fruto do pecado no mundo. Para vos dar o fim que desejais. Eles desejavam ser livres daquele cativeiro. Então me invocareis, ou seja, orarão, buscarão, serão fiéis ao Senhor. Passareis a orar a mim, ou seja, abandonarão a idolatria. E eu vos ouvirei. Isaías nos diz que os pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Impedem que nossas orações sejam recebidas por Deus. Mas Deus vai nos receber em oração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ou seja, eles eram escravos ali na Babilônia. Entenda que a Babilônia não havia deixado de existir. Ela foi dominada pela Medo-Pérsia, mas ela ainda existia, tá? Ela não havia acabado. Irei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei. Ou seja, Deus havia os levado em cativeiro. E agora a promessa, segundo a profecia de Jeremias, que Daniel estava tendo contato, conhecimento, e ele estava lendo isso empolgado, era de que Deus ia trazer a nação de volta para Jerusalém. Meus irmãos, nós estamos diante de algo inimaginável. Porque por mais que o rei Dário fosse amigo de Daniel, a Babilônia, a Medo-Pérsia e a Babilônia nunca sinalizaram o interesse e o desejo de libertar o povo de Israel. Vos trarei de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Ou seja, Deus está dizendo que vai os trazer de volta para Jerusalém e vai os constituir como nação. E eu convido você a abrir o seu Google aí e escrever aí Jerusalém. Google Earth, e você vai ver que você vai abrir o mapa e você vai encontrar Jerusalém hoje, milhares de anos, quase 3 mil anos, uns 2.700 anos, depois dessa profecia, Jerusalém está em sua própria terra. Deus, ele cumpriu a sua promessa. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Meus irmãos, se isso não fortalece a sua fé, você precisa rever os seus conceitos espirituais. Porque tudo isso foi profetizado antes de acontecer. O livro de Jeremias, escrito antes do povo ser levado como escravo. As profecias de Daniel, escritas antes da vinda do Messias, antes da vinda do Anticristo, antes até mesmo da conquista do rei Dário sobre a Babilônia. Profecia acontece, profecia de Deus se cumpre, e ainda há profecias a se cumprirem. Inclusive essas profecias possuem impactos maravilhosos nas nossas vidas, profecias maravilhosas para o povo de Deus. Meus irmãos, na Escritura, Daniel ele lia e ele encontrava ali promessas divinas de que o exílio ele estava para terminar.
porque os 70 anos estavam se cumprindo. E se o povo de Deus, havia uma condição, se o povo de Deus se voltasse para Deus, eles seriam trazidos de volta à sua própria terra. Isso é sensacional. Nós podemos imaginar como fica o coração do profeta Jeremias, do profeta Daniel, desculpa. Porque por mais que ele estivesse numa posição elevada, Daniel lhe demonstra em várias ocasiões que o sonho dele é voltar para sua terra. Mas aqui há uma questão. Não há indícios de que isso vai acontecer. O rei Dário nunca se manifestou. Por mais que ele gostasse de Daniel, o rei Dário nunca demonstrou o interesse de devolver os israelitas para sua terra, de libertá-los, de deixá-los ir embora. Por mais que o povo de Israel, de fato, agora estava abandonando a idolatria era mínima entre o povo de Deus depois de tantos anos, o próprio povo de Deus, que agora já não sofria mais tanto no cativeiro, o rei Dário era um rei benevolente, nós vemos isso. Ele passa a ter fé até no Deus de Daniel. Esse povo não demonstra interesse de voltar para Jerusalém. Mas Daniel está empolgado, ele quer que isso aconteça. Há uma promessa. Daniel ele percebe que apenas alguns buscam verdadeiramente a Deus. Daniel ele não diz a si mesmo, Deus ele prometeu que isso vai acontecer, então vai acontecer de qualquer maneira, eu não preciso fazer nada. Presta atenção nisso, hein? Porque às vezes nós somos assim. Existem promessas de Deus para a nossa vida que a gente pensa que a gente não precisa fazer nada para vivê-las. Daniel ele poderia dizer que se Deus prometeu isso aqui, eu não preciso fazer nada. As coisas vão acontecer naturalmente. Não é assim. O ser humano tem participação na história. Meus irmãos, eu quero trazer para você nessa noite um conhecimento, e eu só consegui ter esse conhecimento dentro do direito, mas esse conhecimento ele me abriu os olhos para uma verdade teológica. É que nós falamos muito sobre promessas de Deus, não é verdade? Deus tem promessa para mim, promessa para você, elas vão se cumprir, as promessas vão se cumprir. Será? Será que as promessas de Deus vão se cumprir para mim e para você? Será que nós estamos entendendo realmente o significado da palavra promessas? Quando nós estudamos o Código Civil, nós descobrimos o que significa promessa, né? Porque ali há o contrato de promessa. Uma promessa é uma cláusula contratual. Talvez se você já comprou uma casa, você fez uma promessa de compra e venda. Uma promessa, meus irmãos, ela exige o cumprimento de alguma condição. Entenda isso. Deus ele tem promessas para o seu povo, mas há condições para que essas promessas se cumpram. Por exemplo, se você vai comprar uma casa, você faz uma promessa de compra e venda, nesse contrato diz que o dono da casa, ele se compromete a não vender essa casa para ninguém. Essa casa é sua, desde que você pague tudo que você combinou num determinado tempo devido. Se você não pagar algumas situações, um calção, por exemplo, que é uma entrada, um dinheiro, né, para garantir aquele imóvel como seu, eu nem estou falando da compra propriamente dita, mas um valor que vocês convencionam para aquela casa ser sua, ela não será sua, ele poderá vender essa casa para outra pessoa. E assim é a palavra de Deus. Deus tem promessas para o seu povo, Deus tem promessas para você, Deus tem promessas para mim, mas há condições para essas promessas. Daniel ele sabe disso. Daniel ele entende disso, mas ele está lendo a palavra, ele vê ali que há uma promessa de Deus, que ao final de 70 anos, Deus vai levar o povo de volta para Jerusalém. Porém, há uma condição para essa promessa. O povo deve se voltar para Deus, o povo deve buscar a Deus, o povo deve abandonar a idolatria, o povo deve se consertar ao Senhor. E aí o que Daniel faz? Em segundo lugar, lendo a palavra, ele faz uma grande descoberta. Agora Daniel ele faz uma grande oração, meus irmãos. Literalmente grande. Até porque essa oração de Daniel é uma das maiores orações da Bíblia Sagrada registradas. Estão lá no versículo 3 a 19 do capítulo
9 de Daniel. Depois você pode ler aí na sua casa. E o que eu quero dizer para você é que Deus ele tem promessas para mim e para você. Deus tem promessas para a sua vida. Essas promessas, algumas estão na Bíblia Sagrada, outras não. Outras Deus fez diretamente para você. Mas o que eu quero dizer para você é: você tem orado pelas promessas de Deus? O que você tem feito para viver as promessas de Deus? Não é porque Deus fez uma promessa sobre a sua vida que ela vai se cumprir. Promessa traz condições, promessa traz exigências, promessa traz compromisso de que devemos fazer alguma coisa. E talvez Deus tenha grandes promessas para a sua vida. E isso significa de que Ele está disposto a realizar grandes coisas na sua vida. Mas isso também significa de que nós teremos que fazer a nossa parte. Teremos que fazer a nossa parte. Teremos que mudar algumas condutas na nossa vida, abandonar alguns pecados e principalmente deveremos orar, colocar diante de Deus, buscar as orientações de Deus a respeito das suas promessas para as nossas vidas. E eu tenho certeza de que Deus está pronto para cumprir as suas promessas na sua vida e na minha vida, mas nós precisamos fazer como Daniel. Daniel, imediatamente, tomado por uma grande euforia, ele vê ali que tem uma promessa de Deus, ele vai orar. Ele vai estudar o que ele pode fazer para ajudar o povo a se voltar completamente para Deus. Daniel tem uma participação muito especial nisso, né? Tanto que nós estamos lendo o livro de Daniel, ele instrui o povo de Deus. E Daniel ele ora, meus irmãos, clamando a Deus para que Deus ele cumpra a sua promessa. O apelo de Daniel não é de que Deus haja em favor do povo à toa. Ah, Deus, já que o Senhor deu uma promessa, haja em favor do povo. Não, a oração de Daniel não é assim. Daniel ele começa a conversar com Deus e ele diz: Senhor, cuida do seu povo, liberta o seu povo, porque há uma promessa do Senhor. E em verdade, muitos têm abandonado a idolatria. Mas ainda que alguns ainda estejam na idolatria, Senhor, olha, ainda é o seu povo. Esse ainda é o seu povo. Haja por amor ao seu próprio nome. E sabe que Deus ele honra o seu próprio nome. A palavra de Deus nos diz que mesmo quando somos infiéis, Deus ele permanece fiel a nós. Por quê? Porque Deus é bobo? Não, porque ele não pode negar a si mesmo. Deus ele é fiel a si mesmo, ao seu próprio nome. Se Deus ele fez essa promessa, ele vê que o povo está se consertando, ele vê que há Daniel, há uma luz ali no meio do povo, clamando, orando, ele vê que o povo ainda tem jeito, o povo ainda tem conserto. E Daniel, ele clama a Deus por isso: Senhor, esse povo ainda tem jeito. Cumpra essa promessa, leva esse povo de volta para Jerusalém. Queremos ser uma nação forte novamente. É inimaginável depois de 70 anos isso se concretizar, mas Daniel está ali orando, suplicando, clamando, em agonia de espírito. E eu pergunto para você, qual foi a última vez que você orou dessa maneira pelas promessas de Deus sobre a sua vida? E a oração de Daniel, ela alcança seu ápice, né, o ponto mais forte, no versículo de número 19, aqui do capítulo de número 9. E ele diz: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende e age, não te retardes, ou seja, não demore, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo são chamados pelo teu nome. E eu pergunto para você, qual foi a última vez que você orou com essa intensidade, com agonia de espírito, meus irmãos? Esse tipo de oração que Deus ouve, aquela oração que vem mesmo do coração, que sangra, que chora, que agoniza, que clama. Uma oração que vem do coração e não orações meramente religiosas. E aí eu chamo a sua atenção nessa reflexão para algo muito importante. Eu, Pastor Fabrício, você, cada um de vocês que estão aí na sua casa,
Nós precisamos reformar a nossa forma de orar. Nós precisamos mudar a nossa forma de oração. Nós precisamos, meus irmãos, viver um novo estilo de oração. A grande verdade é que 99% da igreja ora de forma mecânica. Oramos ao acordar, oramos ao dormir, oramos antes de comer. Oramos quando estamos passando por algum problema, mas são aquelas orações rápidas, uma oração que apenas diz para Deus o que nós queremos, mecânicas, usam as mesmas palavras, são orações que não vêm do coração. Mas quando nós vivemos esse estilo de oração de Daniel, uma oração verdadeira, que vem do mais profundo, que vem das suas entranhas, é esse tipo de oração que Deus ouve. Nós precisamos passar a viver esse tipo de oração, uma oração de que tem certeza de que há alguém ouvindo. Nós oramos tão religiosamente, tão mecanicamente, que parece que as nossas orações são palavras ao vento. Nós nem cremos que alguém está ouvindo. Precisamos mudar a nossa forma de orar. E Daniel, ele ora talvez como ele nunca tenha orado na sua vida, talvez como ele nunca tenha orado nem na cova dos leões. Ele queria muito voltar para Jerusalém e ele ora de uma forma extraordinária. Então Daniel, ao ler a palavra de Deus, ao ler os livros de Jeremias, ele fez uma grande descoberta. Depois dessa grande descoberta, ele fez uma grande oração por causa dessa descoberta. E finalmente, em terceiro lugar, ele viveu uma grande revelação. O que aconteceu como resultado dessa oração de Daniel? A grande descoberta levou a uma grande oração que foi seguida por uma grande revelação. Daniel, ele tinha esse dom, esse ministério das revelações, não como essas revelações que nós vemos aí hoje em dia. Eu creio em revelações, eu acredito que é um dom do Espírito Santo, tanto que ela está no Novo Testamento, mas eu acredito que 80% das revelações que estão aí fora no mundo são bobagens, profetadas, revelamentos. Mas orações verdadeiras, revelações verdadeiras são como as de Daniel, são extraordinárias, se cumprem, são provadas pelo Espírito dos profetas. Vemos que vem verdadeiramente de Deus. Meus irmãos, nós não sabemos quanto tempo Daniel ele permaneceu em oração, mas ele ainda estava orando quando a noite se aproximou, né? Ele começa a orar e anoitece, fica escuro. Versículo 21 do capítulo de número 9 nos fala sobre isso. E enquanto os lábios de Daniel ainda oravam em oração, ainda mexiam em oração, depois ele descobria essas coisas maravilhosas. 70 anos estava acabando. Havia uma promessa de que o povo voltaria para Jerusalém. Ninguém sabia disso ainda, aquilo só Daniel havia entendido isso. Ele precisava comunicar isso ao povo, tanto que ele escreve o seu livro. Quem aparece para Daniel? Mais uma vez, meus irmãos, o anjo Gabriel, ele vem e ele toca Daniel. Meus irmãos, e nós vemos que quando Gabriel aparece para trazer uma mensagem é porque algo extraordinário vai acontecer. Nós vimos isso lá atrás, capítulo de número 8 de Daniel. Nós vemos isso lá nos evangelhos, quando o Gabriel vai até Zacarias dizer que João Batista e Jesus Cristo irão nascer. Então, quando Gabriel está aqui para trazer uma mensagem, meus irmãos, olha, é algo extraordinário que está para acontecer. E logo Daniel ele foi assegurado de que um fato tremendo estava realmente para acontecer. Logo no versículo 23, Daniel ele vê que desde o começo da sua oração, do primeiro momento que ele começa a mexer sua boca em oração, o céu já está ouvindo. Deus já está ouvindo. Tanto que ele envia o seu anjo até aquele lugar. E o que Gabriel queria? O que Gabriel queria? Da última vez que Gabriel procurou Daniel foi para falar sobre a vinda do anticristo, a vinda de Jesus Cristo e o céu. E o céu. O estabelecimento do céu nos últimos tempos. A garantia de que você e eu viveremos no céu. Agora, meus irmãos, o anjo ele veio dar uma compreensão e entendimento de algumas coisas para Daniel. Ele diz, olha Daniel, presta atenção nessa visão, entenda essa visão.
E Gabriel ele explica 4 coisas para Daniel, e aqui nós vamos finalizar. E eu vou ser rapidinho, hein? Fica olhando o relógio não, que você está em casa. Você está no sofá, você está na cadeira, você está em casa, você está bebendo uma Coca-Cola. Então não se estressa não. Hoje a mensagem está bem leve, não está com uma profundidade teológica tão grande, né? Tentei fazer isso para deixar uma linguagem um pouco mais acessível para nós. Mas Gabriel ele explica 3 coisas para Daniel. 4 coisas. Gabriel ele diz: Daniel, entenda que em primeiro lugar, os 70 anos estão passando. Os 70 setes, 70 semanas. Essas 70 semanas significam tempo. Em primeiro lugar, Jerusalém testemunhará o fim das transgressões. Ou seja, agora, Daniel, você já compreendeu que Jerusalém está aqui no cativeiro por causa dos seus pecados, da idolatria principalmente. Mas Jerusalém será curada, Jerusalém será sarada, Jerusalém será trazida, será restaurada e trazida de volta para a presença do Senhor, em santidade. Segundo, Daniel, essa santidade, ela será eterna. Haverá no meio do povo de Deus uma retidão eterna. E o que será que isso significa? Daqui a pouco eu te falo. Gabriel lhe diz: terceiro, Daniel, as visões e profecias serão seladas. Desde Nabucodonosor para cá, você já viu muitos sonhos, revelações, visões, profecias. Mas agora você não precisará mais ver profecias, porque chega um momento de se selar as profecias, de se encerrar as profecias, e chega o momento de começar a se cumprir as profecias. Isso me lembra até uma música antiga da Oficina G3, né, que fala que a cada dia se cumprem as profecias. E agora vão se cumprindo as profecias em quarto e último lugar. Quarta e última coisa, Daniel, Gabriel falando para Daniel, que você precisa entender. Eu falei em segundo que a retidão seria eterna. A retidão será eterna porque, em quarto lugar, o Messias será entregue ao mundo. Está chegando o momento, Daniel, em que o Messias virá a esse mundo. E o Messias será aquele que vai retirar desse mundo todo o pecado, toda a transgressão definitivamente. E ainda, meus irmãos, que hoje você e eu somos pecadores, você e eu erramos, você e eu falhamos tremendamente todos os dias, erramos contra Deus, erramos contra pessoas, erramos contra nós mesmos. Os nossos pecados são lavados em Cristo. E muito antes da vinda de Cristo, Gabriel ele está garantindo a Daniel aqui mais uma vez. Está dizendo: olha, agora vocês voltarão para Jerusalém. Sabe por quê? Vocês serão retirados aqui da Babilônia e serão levados de volta para Jerusalém. Sabe por quê? Porque vocês precisam estar lá quando Deus enviar o Messias, porque lá é a nação escolhida. É lá que ele nascerá, é lá que ele chegará, é lá que ele será recebido por vocês. E nós estamos aqui hoje, meus irmãos, ouvindo essa palavra sobre Cristo. Por quê? Porque essa profecia se cumpriu. O povo foi levado por Deus de volta para Jerusalém de um modo extraordinário. Deus faz um grande milagre, leva o povo de volta para Jerusalém e alguns anos depois o Messias é enviado a Jerusalém, ao mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim Gabriel, ele disse, não é? Assim nós vemos na revelação de Gabriel em relação a Zacarias e João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele se refere a Jesus dessa maneira. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que Gabriel está dizendo para Daniel aqui, né, no segundo ponto da sua revelação, é que a retidão do povo seria eterna. Porque ela não seria retirada por sacrifícios, mas ela seria retirada de uma vez por todas pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje, ainda que nós sejamos falhos, como os israelitas eram falhos, nós ainda, meus irmãos,
recebemos o cuidado de Deus pelo amor do seu próprio nome. Porque mesmo quando somos infiéis, Deus ele permanece fiel. Isso não é uma carta branca para você pecar, muito pelo contrário. É algo que te leva a compreender a profundidade do amor de Cristo e te leva a se esforçar, me leva também a me esforçar, a sermos cada dia mais santos para o Senhor. Porque o amor dele extravasa a compreensão humana, o amor de Deus nos constrange. E no final dos tempos, tirará os nossos pecados. Definitivamente, a retidão será eterna. E eu quero concluir dizendo para você que porque teve consciência das promessas. Quero concluir dizendo para você que porque Daniel teve consciência das promessas, ele orou, creu, viu, buscou e viveu as promessas do Senhor. Como você e eu, que também temos consciência das promessas do Senhor, temos agido diante das promessas do Senhor. O mais importante é você entender que Daniel ele compreendeu que havia uma promessa porque ele leu a palavra. E aí ele fez a sua parte e viveu as promessas. E hoje nós temos a Bíblia completa. O livro de Jeremias não era apenas o único livro canônico que Deus entregaria à humanidade. Ele entregou outros após até o registro do livro de Jeremias. O livro de Daniel é um. Mas vem outros livros que nos trazem outras promessas. Vem o Novo Testamento e nos trazem outras promessas. E hoje nós sabemos que nós temos muitas promessas. Você pode adquirir uma Bíblia chamada Bíblia de Promessas, que é pintada cada promessa de Deus. E se eu não me engano, acho que são mais de 2.000, 3.000 promessas. Eu agora não me lembro de cabeça. Mas são muitas promessas de Deus para a nossa vida que ainda podem se cumprir. Como você tem agido diante das promessas do Senhor? Lembre-se que as promessas de Deus exigem algo de nós. Um modo de vida, o atendimento a uma missão. Meus irmãos, precisamos ousar ser firmes. Quando somos firmes, as promessas de Deus se cumprem sobre as nossas vidas. Assim como foi com Daniel, assim como foi sobre os israelitas, e nós estamos aqui falando sobre isso, porque isso foi algo extraordinário. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus de promessas, um Deus de milagres. Nós sabemos que há muitas promessas na sua palavra para nós. Assim como Daniel teve conhecimento das promessas ao ler a palavra, nós também temos conhecimento das promessas quando lemos a Bíblia. Mas queremos fazer a nossa parte, viver de forma firme e ousada, para podermos viver cada uma das promessas do Senhor. Nos dê condições para isso, Pai. É o que nós te pedimos. E que venham as promessas do Senhor sobre todo o seu povo, em nome de Jesus e por amor do seu próprio nome, não pelo nosso merecimento, mas por amor do seu próprio nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Nós viveremos as promessas do Senhor. Eu tenho certeza disso. Todas elas viveremos, todas as promessas do Senhor. Tenha um restante de semana muito abençoado. Nós nos vemos novamente domingo que vem na nossa Escola Bíblica Dominical com o nosso irmão Jefferson Delamar, o Jefinho. E à noite com 2 mensagens aí, o capítulo 9 e 10 da nossa série Ouse Ser Firme. E na quinta-feira da semana que vem, concluímos a nossa série com o capítulo de número 12. Beijo no coração, que Deus guarde a sua vida. Lembre-se, não perca de vista as promessas. Você viverá as promessas do Senhor. Até a próxima! Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus e perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Que os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sim eu sei.
o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu